Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Direito Eleitoral, agora não é mais tributário. Agora vocês vão ter que me aturar em outra matéria, que é Direito Eleitoral. Espero que você tenha gostado da primeira aula. Ela ficou grande, eu sei. Eu falei que eu ia falar pouco, mas eu menti. Eu me enganei, né? Eu acreditei que eu tivesse essa capacidade, mas eu não cheguei lá. Mas eu ainda estou trabalhando nisso e eu acho que uma hora vai dar certo. Hoje, antes da gente seguir em frente e falar sobre direitos políticos, qualquer outra coisa, a gente vai falar sobre o voto. Não o voto como a gente estava falando ontem, né? A gente estava caracterizando um pouquinho o direito eleitoral, a gente falou rapidamente, entre muitas aspas, sobre aquele panorama histórico, né? De que no Brasil o voto sempre foi muito controverso, mesmo depois que a monarquia caiu. Por quê? Porque as elites sempre tentaram utilizar o voto como meio de garantir ali seu status, o seu poder. Então tem curral eleitoral, o voto de cabresto, o voto ele tinha ali uma série de limitações, né, quando foi proclamado o direito ao voto aí na Constituição, não na de 88, claro, mas pela primeira vez quando foi previsto o direito de voto, ele, por exemplo, era restrito a pessoas com determinada renda, não era possível que mulheres ou analfabetos votassem, então isso aí só vai vir lá na era Vargas, e o voto amplo só vem mesmo com a Constituição de 1988, que é a Constituição que a gente utiliza até hoje, e é a que a gente vai estar analisando aqui hoje, tá? Até aqui não é difícil de entender, né? Então eu estava usando esse panorama histórico. Pensa, por exemplo, na época da ditadura, tinha eleição? Não, né? Então o voto no Brasil ou ele estava prejudicado, não existia, ou então ele estava sendo alvo de algum tipo de restrição que não favorecia ali aquela expressão da soberania popular, né? Porque analfabetos, mulheres, deficientes, idosos, acredite ou não, mas são pessoas e elas têm o direito de ir lá expressar a sua opinião, exercer a sua cidadania por meio do voto. E é a partir do voto que você escolhe um gestor público para ficar 4 anos no poder, gerindo a vida pública, dinheiro público, impactando sua vida direta ou indiretamente. Quando você passa na cidade, fica preso no tráfego, não falei tráfico, tá? Quando você fica preso no tráfego, no trânsito, e você xinga Deus e o mundo, pense que talvez se você tivesse eleito uma pessoa melhor, que tivesse melhores propostas, ela poderia estar fazendo algo para melhorar a mobilidade urbana onde você mora. Isso também tem que ser uma pauta. Aqui na minha cidade, minha querida Três Rios, onde eu moro, não existe engarrafamento, sabia? É muito raro. Então, eu acho loucura quem pega o engarrafamento de 3 horas em São Paulo e não tem vontade de mudar para fora dessa cidade. Até quando eu vou no Rio, na capital mesmo, né? Você tem que estar com exposição, você tem que subir e depois descer a serra. Super perigoso, né? Desagradável, né? Você fica meio apertadinho, assim. E você chega lá e eu nunca peguei um trânsito daquele de você ficar horas parado e ficar olhando para ver se vai ter um arrastão. Nada disso. Eu vivo uma vida muito pacata e tranquila. Talvez seja por isso que eu tenho, né, tempo de ficar aqui conversando sobre esses assuntos. Vamos lá. A gente está aqui no artigo 60 da Constituição. Só que vocês vão ter que prestar atenção em uma coisa. A gente está aqui no parágrafo 4º. É ele que importa pra gente aqui hoje. Deixa eu ver se eu tô na frente. Não, né? Porque eu já aprendi a diminuir a câmera. Agora eu sou realmente TI. TI de técnico de informática, não de totalmente idiota. Olha só. Existe a possibilidade de você fazer emendas à Constituição, né? O nosso diploma, a nossa lei maior, como a gente já trabalhou no curso de Direito Tributário, né? A nossa lei maior, a nossa lei suprema do Brasil, do nosso país, é a Constituição. Então, todas as outras normas que a gente tem precisam estar de acordo com a Constituição Federal, que foi proclamada em 1988 e é a que a gente utiliza até hoje. Ela é chamada de Constituição Cidadã por prever ali, né, aqui dentro, nos seus artigos, vários direitos que antes não eram nem previstos. Então, a gente tem direitos fundamentais, sociais, trabalhistas, direitos transindividuais, como direito ao meio ambiente limpo e adequado, né? Então a gente tem várias previsões, aí, mandamentos, né, que a Constituição faz para os gestores públicos. Quando ela me garante o direito à saúde, segurança, alimentação e moradia, ela está me dando um direito e dando ao gestor público um dever de que ele venha a nível municipal, estadual ou federal garantir esse direito para mim, seja por um programa Minha Casa Minha Vida, um auxílio, uma moradia popular, o que quer que seja, mas ela está dando um dever.
Então, todas as normas têm que estar de acordo com a Constituição, tá? Todas as normas, todas, qualquer uma. Se for fazer um contrato amanhã, tem que estar de acordo com a Constituição. Você jamais vai poder colocar no seu contrato, por exemplo, que caso uma das partes não faça o pagamento em dia, você vai cortar a orelha da pessoa. Não, isso é inconstitucional. Não se permitem penas assim humilhantes de tortura. Isso não é uma penalidade possível de estar prevista em um contrato. Mas é um contrato privado, eu faço o que eu quiser. Não, não faz. Você está em um sistema social. E esse sistema social tem regras, limites e parâmetros. O parâmetro maior é a Constituição. Se você quiser, assim, aumentar a situação, nossa, escolhi o nome errado. Se você quiser aumentar a situação, ou se você quiser dar um pouco de ludicidade para ela, você pode abrir, como eu fiz no curso de Direito Tributário, né? Eu não fiz aqui porque eu achei que não ia precisar, porque eu esperava falar um pouco menos, né? Mas infelizmente eu não consigo, para mim é impossível falar pouco. No dia que a lenda estiver falando pouco, saiba que eu adoeci ou que aconteceu alguma coisa comigo. Cadê a pirâmide de Kelsen? Tá aqui. Dá uma olhadinha na nossa pirâmide de Kelsen. Não precisa saber quem é Kelsen, tá? Mas foi ele que fez essa pirâmide. A primeira norma, a maior norma no nosso sistema é a Constituição. Depois vem outras legislações e costumes. Que outras legislações que existem além de Constituição? Direito civil, processual civil, direito penal, direito processual penal. São todos diplomas no artigo. Direito do consumidor, licitações, execução fiscal, direito tributário, são todas normas que depois têm ali diplomas separados, direito ambiental, direito internacional. A Constituição faz menção, trabalha as regras gerais ali, mas depois você tem legislações infraconstitucionais, legislações que são passadas na Câmara, por exemplo, projetos de lei, elas também ali têm que estar de acordo com a Constituição, mas são legislação ordinária, né? Não vem ali da Constituição, tá? Depois tem regulamentos, às vezes uma questão de vigilância sanitária, um parâmetro administrativo que é dado, e por último, decisões judiciais, outro anúncio, né? A gente finge que a gente não viu. Mas tem todas essas questões. Então a pirâmide de Kelsen, ela é isso aí, tá? A Constituição está no topo do ordenamento jurídico brasileiro. Geralmente em todos os países é assim, tá? A Constituição é o maior diploma normativo. Então, assim, qualquer ato que você vai fazer na sua vida civil ou pública, ou seja, na sua vida privada ou na sua vida pública, não importa, tem que estar de acordo com a Constituição, tá? E a Constituição prevê uma cacetada de coisa, tá? Tem bastante artigo aqui, tem para dar e vender, sobra inclusive ainda. Então, assim, tudo que você puder imaginar tá aqui na Constituição, até porque ela é a maior lei do país, então, né, tem que ter um cadinho de tudo aqui. E o voto não poderia ser diferente, né? Ele também está aqui. Por que eu não preparei slides e tudo mais para falar sobre procedimento legislativo e Constituição Federal, como eu fiz no curso de Direito Tributário? Porque não faria sentido. Aqui a intenção não é estudar a Constituição, é só fazer uma mera menção, né, para caso você não saiba dessa questão da hierarquia das normas, agora você saber. Mas o que importa para a gente é vir aqui e saber que a Constituição é o maior instrumento normativo que a gente tem, todas as outras leis e todos os outros atos que você pode praticar têm que estar de acordo com a legislação constitucional. Caso não esteja, existe o controle de constitucionalidade, que é feito pelo STF, por meio de provocação, né? Chega lá um processo, um pedido, para que ele faça esse controle de constitucionalidade, julgue uma norma, julgue uma lei, para saber se ela está de acordo com a Constituição ou não, tá? Bom, mas é claro que essa Constituição, ela vem desde 1988, né? Ela pode ser emendada, ou seja, ela pode ser alterada, mas tem coisas que não são alvo de alteração. Então a gente está falando de cláusulas pétreas. E por que você precisa saber que existem cláusulas pétreas? Porque uma das cláusulas pétreas é o voto e suas características. Então, nunca não será objeto de deliberação proposta de emenda que tente abolir a forma federativa do Estado, a distribuição em federações, né? A separação dos poderes, judiciário, executivo e legislativo, direitos e garantias individuais, direitos sociais, direitos fundamentais principalmente, e ele aqui que eu pulei, né, propositalmente, o voto. O nosso voto é direto, secreto, universal
e periódico. O voto é secreto, eu não sou obrigada a declarar. Eu posso levantar a bandeira, posso ir em comício caso eu queira, ninguém pode me obrigar. O meu chefe, o pastor da minha igreja, ninguém pode falar em quem eu tenho que votar. Até porque eu posso até concordar, fazer cara de paisagem, só para a pessoa continuar falando e eu não perder meu emprego. Mas o voto é secreto, ninguém jamais vai saber em quem você votou. Entende? A gente tem as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais organizados que tem, um dos melhores e mais modernos. Ele é fonte de inspiração para outros países, a não ser que vocês queiram votar no papel, como era antigamente. E antigamente, não sei se vocês vão lembrar, quem é do Rio, que tinha um macaco Zé. É Zé o nome dele? Mas tinha um macaco do zoológico do Rio de Janeiro, né? E como os votos eram por cédula, as pessoas resolveram, em protesto, votar no macaco. Ele quase ganhou. Para vereador, deputado, alguma coisa assim. Ele quase ganhou. Hoje em dia, o macaco Zé não poderia concorrer, né? Mesmo que as pessoas quisessem fazer esse voto de protesto, ele não poderia concorrer, porque simplesmente existem outros parâmetros para você ser candidato em um partido, né? O primeiro deles é você ser um ser dotado de racionalidade. O macaco Zé até que era, né? Ele jogava lá, cocô nos outros, e acho que às vezes ele tinha um critério, né? Para escolher em quem ele jogaria e em quem não jogaria. Então, até certo ponto, você pode dizer que ele era racional, né? Ele não saía jogando cocô indiscriminadamente. Mas tem todas essas questões aí. Talvez ele não tivesse a idade mínima, né? Que você precisa ali para concorrer às eleições, mas ele não ganhou, mas foi quase. Enfim. Mas hoje em dia você precisa estar vinculado a um partido, né? E o partido nas convenções tem que te escolher para você ir lá. A gente vai chegar até lá, mas o importante agora é a gente ficar aqui, né? Então, se você quiser dar um voto de protesto hoje, como o sistema é um pouco mais moderno, o que te resta é votar nulo, ou não ir votar no dia das eleições, né? Você depois tem que pagar uma multinha para a Justiça Eleitoral, lá R$3, só me engano, mas paga lá, faz o que você quiser. Bom, ninguém vai na sua casa te puxar pela orelha para votar. O voto é direto, isso porque a gente vota diretamente em quem a gente quer, na urna eletrônica, de forma privada, né? Então você já vai, digita o númerozinho lá que você quer, confirma, ou então se você não quer votar em ninguém, você vota nulo, mas ainda assim você está exercendo sua cidadania. Nem sempre o voto nulo tem que ser um voto de protesto, tá? Ninguém me representa nessa eleição, eu vou votar nulo. Às vezes é porque assim, ninguém te agradou. Então é um voto de protesto, o sistema é corrupto. Não, só que não, ninguém aqui me interessou. Nossa, mas ninguém me interessou. Seja para prefeito, presidente, senador, deputado, vereador. Ninguém, não vou votar em ninguém. Tá bom, nem sempre precisa ser um voto de protesto. Às vezes é um voto assim por falta de opções mesmo, né? Você não precisa jogar seu voto para uma pessoa só para vai virar voto nulo, voto descartado. Não, nenhum voto é descartado, nenhum voto é descartável. Todos os votos têm o mesmo peso. E o fato de você escolher não dar o seu voto para um candidato é igualmente tão importante quanto você escolher dar para algum, tá? Mas, de qualquer forma, o voto ele é, então, direto. Você vota diretamente na pessoa em que você tem interesse em eleger, ali na urna eletrônica, né? Mas por meio de cédula, não tem que ter nenhum tipo de contagem depois, é feito diretamente. Ele é secreto porque você, primeiro, não é obrigado a declarar em quem você está votando, e segundo, ele é secreto, porque só você sabe, e é a urna eletrônica. Então, assim, ele é secreto, você não tem como mais fazer com tanta facilidade aquela questão do voto de cabresto, e muito menos do curral eleitoral, sabe? Pode ser que você, por exemplo, uma prática muito comum é pagar as pessoas para colarem adesivos, né, nos carros. Então, assim, você paga um determinado valor para a pessoa colocar um adesivo no carro e poder, né, ajudar ali na propaganda, mostrando o número e tudo mais. Às vezes você paga o valor da gasolina, né? Enfim, conheço alguns. E se chegar lá no dia e você não votar na pessoa, mesmo você tendo colado o adesivo ganhado, ela nunca vai saber, porque o voto é secreto. Então ninguém sabe. Realmente é para você ter essa liberdade, não se sentir coagido de nenhum modo. Ele é universal, então todos no Brasil podem votar, todos os cidadãos brasileiros podem votar, tá? E ele é periódico, 4 em 4 anos, tá? Às vezes vai coincidir de você ter, no meio de um mandato presidencial, uma eleição referente a
prefeito, né? Mas é normal, mas ele é periódico, de 4 em 4 anos. Então você não elege a pessoa e ela fica lá até morrer. Não. Existe uma periodicidade para você ter uma rotatividade do cargo, né? Existe a possibilidade de uma reeleição, mas isso também não quer dizer que a pessoa vai morrer ali. Se elegeu, beleza, 4 anos. Fez um ótimo trabalho, o pessoal quis te reeleger. Beleza, o máximo é 8 anos de mandato. Depois você tem que ficar sem concorrer um tempo, tá? Então o voto é direto, secreto, universal e periódico. E a gente está falando aqui de uma situação de cláusula pétrea. Então o voto não pode ter nenhuma das suas características alteradas. Só se a gente passar por uma revolução social, sei lá, jogar uma bomba no Brasil, começar de novo. E aí, se você começar de novo, você pode fazer uma outra Constituição, e com uma outra Constituição você pode colocar ali que o voto não é nem secreto nem direto, que vai votar ser na cédula, aí você pode voltar no tempo e falar que mulheres não podem mais votar, enfim. Se você fizer uma nova Constituição, tá tudo liberado, porque aquele parâmetro superior normativo se perdeu, né? Então você tem que criar outro do zero, então qualquer outra coisa que você escrever ali, vale, né? Em tese. Mas caso a gente não esteja numa situação dessa de uma nova Constituição sendo proposta, sendo feita, o voto ele continua mantendo essas características. Você pode ter uma emenda, por exemplo, para ampliar as garantias do voto? Sim, o que você não pode ter são emendas ou qualquer tipo de modificação que vise retirar as garantias e as características que o voto já tem. Ah, mas não são garantias. São garantias, sim. O voto ser universal é uma garantia de que ninguém vai ser excluído do processo eleitoral. E essa questão dele ser universal leva a outras medidas, como, por exemplo, no dia da eleição, os ônibus serem gratuitos, ou você ter ônibus municipais, estaduais disponibilizados para as pessoas poderem fazer o trajeto para chegar ali no local de votação. Quem trabalha, se cair num dia, né, sei lá, que alguém está trabalhando, infeliz, trabalhando no domingo, a pessoa tem que ter um horário para poder sair e ir lá votar sem que isso seja descontado de qualquer forma. Então, essa questão do voto ser universal traz outras garantias que às vezes você não percebe, mas elas estão lá. Então, o fato do voto ser universal impede que, por exemplo, se você chegar lá para votar, não, você não pode votar, eu não quero, como mesário aqui, deixar que você entre e vote. Não existe essa possibilidade. Chegou lá, munido de toda a documentação, é o título de eleitor, um documento com foto, o e-título, né, ele existe aí no telefone, para quem é mais moderno, você pode chegar lá, votar e acabou. Então, o fato de ser universal impede essas exclusões propositais de minorias, de pessoas que, né, então essa pessoa aqui eu sei que ela não vai votar em mim, eu vou impedir que ela chegue no local de votação. Não vai acontecer isso. O fato dele ser direto evita conflitos, então você vota diretamente na pessoa que você quer, você não está votando no partido, você não está votando em ninguém, você está votando no candidato. O fato dele ser secreto evita qualquer tipo de tentativa de coação, né? A gente sabe que isso continua existindo, mas é o que eu falei. Você pode estar ali sendo, né, alvo de uma coação do seu chefe para que você vote em um candidato específico que está dando ou prometendo dar algum tipo de benefício para ele. O que você pode fazer é, na cara dele, concordar com ele, para você não ser demitido, né, nem nada do tipo. E no dia da votação, quando você chega lá na urna, não tem ninguém com você, ninguém pode entrar com você na cabine de votação, então ali você pode exercer o seu direito democrático, sua cidadania, seu direito de voto, e ele jamais vai saber se você votou ou não. Então, assim, isso não impede que nos momentos anteriores à votação que esse tipo de coação exista, mas impede que na hora ela se concretize, porque a pessoa não pode entrar com você, por exemplo, ali na áreazinha destinada à votação, né, naquela cabinezinha. Você tem que entrar sozinho e os mesários são instruídos a não deixar ninguém entrar. Eu sei que seja, por exemplo, uma criança, coisa nesse sentido, uma pessoa, um idoso que precisa de um acompanhante para segurar ele, alguma coisa nesse sentido, tá? E a periodicidade garante aí a democracia do nosso sistema, né? Se uma pessoa ficar no poder por 10, 20 anos, aí já virou um totalitarismo, já não estamos falando mais de uma democracia. Então a democracia pressupõe que as massas, né, que a população possa de tempos em tempos, né, tem que dar um tempo também para a pessoa deixar ela trabalhar, tentar fazer alguma coisa ou fingir que faz, né, mas a periodicidade garante que de tempos em tempos você vai lá expressar a sua opinião. E lembrando que você não precisa esperar 4 em 4 anos para exercer seu direito enquanto cidadão de cobrar e fiscalizar, né. Tem os dispositivos
que as próprias câmaras das cidades têm que disponibilizar informações. A lei de acesso à informação, ela permite que você tenha acesso a documentos que talvez estejam sendo negados, tem que ter toda a prestação de contas. Sempre que uma pessoa é eleita, todo ano tem que ter uma LDO, que é uma lei orçamentária, né? LDA, na verdade, Lei de Diretriz Orçamentária Anual, enfim, alguma sigla nesse sentido, e ela vai garantir que todo ano você tenha uma boa gestão dos recursos públicos e que você saiba quanto dinheiro está indo para cada área. Então, assim, para que você saiba quanto que o governo investiu em educação, saúde, se ele está cumprindo com as partes obrigatórias de investimento do orçamento. Tudo isso é mantido pelo princípio democrático, e o princípio democrático está extremamente atrelado com a questão do voto, e o voto com a característica da periodicidade, tá? Se uma pessoa ficar 50 anos no poder, viramos uma monarquia de novo. Se você não tiver meios de, durante o mandato, fiscalizar essa pessoa, então não adiantou nada, né? Tem a questão de iniciativa popular, plebiscito, referendo, que a gente falou na última aula, então você também não precisa ficar aquém, assim, de 4 em 4 anos e esperar para ir lá dar a sua opinião, né? Tem os fóruns, como eu falei, na própria Câmara dos Deputados, quando você quer comentar sobre um projeto, uma proposta de lei que está sendo passada, então você pode pegar, você pode entrar lá e comentar, vários comentários são feitos, eu já participei, como eu comentei nos atos do 18 de janeiro, foi feita uma votação para saber se a população queria ou não, né, o que a população achava de dar uma anistia para aquelas pessoas, né? Então você podia ir lá e votar e fazer seu voto valer. Então todos são meios de você exercer sua democracia. Lembrando que quanto melhor o candidato que você escolher, independente de partido, ideologia, nem nada, mas quanto melhor o candidato que você escolher, mais as chances dele tornar o mandato dele participativo, como o orçamento público. O orçamento público ele pode ser participativo. Você pode chamar a população da sua cidade e fazer perguntas. Então, para onde você acha que deveria ir essa verba, essa quantidade de dinheiro que a gente recebe? Porque eles têm um plano de orçamento, né? Então, já tem uma estimativa de quanto que eles vão receber para 2025, por exemplo. Agora, no final de 2024, já é votado o orçamento para 2025. Então, eles já sabem mais ou menos quanto eles vão receber. Então, onde que a gente deveria colocar essa parcela do orçamento? Eu acho que a cidade está precisando de mais investimento em educação. Então, você pode ouvir as pessoas. Então, quanto mais democrático for, assim, por assim dizer, um candidato que você escolher, melhor vai ser, porque ele pode investir aí nessas tentativas de tornar as etapas do mandato, as coisas que ele faz, mais participativas, tá? Eu queria falar alguma outra coisa e eu acabei esquecendo. Mas tem todas essas questões aí de participação, referendo popular, plebiscito, que eu já falei, iniciativa popular, que você também pode iniciar, tá? Você não precisa ficar preso a nenhum tipo de partido político, quem tem que ficar é o político, né, que quer se eleger. Não existe possibilidade de se eleger no Brasil hoje sem estar afiliado a um partido. Mas você, enquanto cidadão, pode participar, pode questionar, pode tentar promover debates, tá? Não existe nenhum tipo de limitação quanto a isso. E é importante que cada cidadão queira se informar mais e cobrar dos seus candidatos, né? O que você pode fazer, por exemplo, é entrar no TSE, né, no Tribunal Superior Eleitoral, e ver, por exemplo, quanto que o seu candidato já gastou, quanto que ele tinha para gastar, quanto que ele já gastou, para você ver se ele faz um bom uso, ou então para você ver se condiz com a realidade, né? Tem alguns candidatos que recebem 800 mil reais, por exemplo, e você não vê aquele investimento todo em propaganda política, em bandeirinha, em adesivo. Então, assim, talvez esse dinheiro esteja indo para outro lugar. Então, é uma forma de você também entrar ali, poder acompanhar, ver como é que ele faz o gasto ali, né, do dinheiro que ele tem para tentar se eleger, para fazer a propaganda política dele. Então, todos esses meios estão disponíveis, você tem total acesso à informação. O que não tiver disponível, a lei de acesso à informação permite que você peça, para que você possa ficar a par do que está acontecendo. E lembrando que todos os projetos de lei, nenhum deles tramita em segredo de justiça, tá? Não existe isso. Todo projeto de lei que o seu vereador, que o seu senador, que o seu deputado, que o seu prefeito quiser fazer, tem que estar ali pronto para conhecimento público. Se você perguntar, questionar, ele tem que te apresentar qualquer proposta, o que é, porque coisas nesse sentido. Então, é o que eu estou falando, quanto mais afeto, né, aos princípios e às limitações constitucionais for o seu candidato, melhor para ele seguir esse rito, tá? E isso independe de partido,
isso independe de ideologia. E outra coisa, o seu candidato ele também tem que montar, e aí falando no caso de um gestor público de cargo executivo, né, um prefeito, um presidente, ele tem que montar para o mandato dele um PPA, que é um plano plurianual. Então ele vai ter que montar uma base política dele ali, vai ter que montar um plano para 4 anos, expondo ali as expectativas dele orçamentário. Então realmente não são só expectativas, tá? Ele tem que ligar com a situação orçamentária atual. Então não é só uma questão de imaginação, tá? Mas ele tem que colocar ali a plataforma política dele, ou seja, quais que são os projetos dele para a cidade, o que ele pretende. Então mesmo na campanha ele não tem apresentado esses projetos, né? Porque às vezes, como eu falei, na campanha eles estão preocupados em atacar uns aos outros e esquecem da eleição que eles têm que apresentar projetos, né? Mas você pode e tem que ter o PPA, é obrigatório, para ele mostrar ali qual é o projeto dele, quais são os planos dele, qual é a perspectiva de arrecadação, quais as perspectivas de melhoria que ele quer trazer para a cidade. Então, qual que é o plano dele, né, para esses 4 anos? Então, você pode entrar no site da sua prefeitura também e procurar. Às vezes, se você digitar o nome do candidato é mais fácil. Um curso de direito tributário, né, a gente trouxe um aqui de um antigo prefeito, um ex-prefeito, né, da minha cidade, em que ele mostra ele de forma muito simplória, tá? Não é nada difícil, nada muito robusto e tudo mais, até porque tem que ser de livre acesso e livre compreensão, então não adianta ficar usando juridiquês nem nada disso, mas é super tranquilo, dava pra gente entrar, ir lá, ver o que ele tinha como objetivos, e é obrigatório. Então, assim, caso você esteja achando que está em desacordo, você pode criticar nas redes sociais, enfim, você pode fazer textão no Facebook, como você quiser, mas você pode ter acesso ao que ele prometeu, ao que ele pensou, ao que ele planejou e ao que ele está entregando agora. Então isso é bom para ver se o político também tem coerência, né, com os projetos e as entregas, o que aconteceu. Então, por hoje é isso, a gente estudou aí as características do voto, lembrando que a cláusula pétrea não podem ser tiradas garantias, apenas adicionadas, né? Mas acho que do jeito que tá já tá bom, né? Então, a gente se vê na próxima aula, a gente vai falar sobre direitos políticos, aprofundar um pouco mais essa questão de participação popular, soberania e cidadania.